Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossa convidada é a doutora Roberta Rossi, fisioterapeuta. Doutora, prazer te receber aqui no programa e podemos comentar vários assuntos que são de interesse, né, de nossos telespectadores. Prazer é todo meu, doutor Luciano, em ter recebido seu convite, né? E poder trazer um pouquinho para todos o meu trabalho e a importância do papel do fisioterapeuta na vida das pessoas. Com certeza. E falar em teu trabalho, fala um pouquinho das tuas especialidades, Roberta. Eu sou fisioterapeuta, eu sei que são várias, formada, né? há 18 anos já. Comecei com a especialização em uroginecologia, respiratória, UTI neonatal e pediátrica, quiropraxia instrumental, e fui até um pouquinho mais longe, até a Itália, para complementar um pouquinho as minhas especializações também com a gestão em saúde. E você ficou um bom tempo lá na Itália, né? Fiquei 9 anos, onde exerci a profissão de fisioterapeuta todo esse tempo. Que bom. Vivendo e aprendendo, né, Exato. Roberta? Roberta, vamos falar um pouquinho a respeito do papel do fisioterapeuta. O fisioterapeuta cada vez mais está ganhando espaço, né, na vida das pessoas. Ele tem a função do quê? Né? Muita gente acha que o fisioterapeuta ele faz massagem. Vou lá fazer massagem. Exatamente, a primeira impressão que muita gente tem, né? Exato. O fisioterapeuta ele tem a função de prevenir e tratar patologias musculoesqueléticas, né? E ele entra basicamente um pouquinho em todas as áreas médicas, né? Ele consegue reabilitar a parte uroginecológica, ele reabilita os pulmões, da parte ortopédica, né? Nas patologias tendinopatias, as bursites, as dores articulares, problemas de coluna. É o que mais tem, né, Roberta? É o que mais tem. 80% da população apresenta alguma dor, né? E muitas pessoas, né, como você disse agora há pouco, né, antes de começarmos o programa, muitas pessoas acham que o papel do fisioterapeuta é massagem, né? Imagina a pessoa deitada, palpando aqui que dói, e não é nada disso, né? Tem tanta coisa que o fisioterapeuta pode fazer. Muito, muito, muito. E cada vez tem resultados melhores, estudos, né, científicos comprovando que o papel do fisioterapeuta ele é importante. Do que trata a fisioterapia, Roberta? Ela, como eu falei agora há pouco, ela trata patologias musculoesqueléticas, né? Ela trata desequilíbrio corporal, né, das nossas estruturas. Ela trata problemas respiratórios. Tudo isso para o melhor funcionamento do nosso corpo. E você usa na sua clínica, eu sei que você tem vários aparelhos, né? Também. Inclusive, você estava falando agora em dor, né? Falando em dor na coluna, do tratamento de ondas de choque. Também. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Ele é um aparelho, né? Que a gente utiliza junto com outras terapias ou somente ele. Né? No meu consultório, eu tento associar ele a outras terapias, mas ele também é utilizado sozinho. Para que ele serve? Ele serve para eliminação de dores crônicas, né? Ele vai aumentar a vascularização, ele repara o tecido. E como o nome diz, né, ondas de choque, mas não dá choque, né, Roberto? Não dá choque, eles são ondas sonoras. Então quem tiver que fazer, pode fazer tranquilo, que sem choque. Pode fazer tranquilamente, eles são apenas ondas sonoras, ele não tem contraindicação, né? A não ser se tiver uma ferida aberta ou se tiver algum pino, alguma placa. Tem suas contraindicações. Tem suas também, contraindicações, né? Mas são aquelas básicas. Podem ser feitas em idosos. Doutora, e pacientes, por exemplo, com marca-passo, pacientes com metais no corpo, pode ser realizado tratamento com ondas de choque? Não. Marca-passo a gente sempre evita, né? Porque pode ter alguma alteração no aparelho. O pino, placa, pode ter sim, você só não pode fazer no local onde existe o pino e placa, mas no corpo não tem problema nenhum. Doutora, quais as áreas então que o fisioterapeuta pode atuar? Ele pode atuar em quase todas as áreas médicas, ele pode atuar ortopedia, reumatologia, cardiologia, respiratória, urologia. O que mais? Todas as Várias áreas, né, Roberta? Várias as áreas. Por quê? Porque
o objetivo principal é reabilitar, é trazer o paciente para uma melhor qualidade de vida, né? Independente ele também da patologia que ele tem. Roberta, como você é um profissional autônomo, né? Você é autônoma, como que você difere no mercado de trabalho? É forma de atendimento? Exato. Hoje depois de alguns anos de experiência na fisioterapia, eu trabalho de forma personalizada e individualizada, né? Os meus atendimentos, o meu paciente, ele é único, e para diferenciar um pouquinho eu atendo o meu paciente como um todo. Eu não olho só a mão, ou só um pé, ou só um ombro. Né? E você não vai só na queixa do paciente? Não, né? Eu não trabalho só no problema, eu procuro a causa. Porque todo problema tem uma causa. Então a gente, com certeza, né, a gente procura a causa para poder curar o problema, para ele não voltar, ele não se repetir. Porque não resolve. Às vezes a pessoa está referindo uma dor, não sei, você me corrige, às vezes em algum local e de repente a origem da dor não é aquilo ali, exato, né? Então acho que é importantíssimo você fazer uma avaliação geral do paciente. Exatamente. Então é aí que eu tento diferenciar o meu atendimento. Né? O paciente ele fica comigo o tempo todo, basicamente 1 hora no meu consultório, e ali eu olho ele do pé à cabeça. As queixas às vezes são várias, não tem só um problema no ombro, mas tem uma dor no joelho, então a gente tenta olhar e ajuda ele em tudo, né? No que puder, tudo. Né? Principalmente a prevenir outras, né? Que isso é o mais importante. Lógico. Roberta, como que é feito a avaliação, né, e acompanhamento de cada pessoa, de cada paciente? A avaliação ela é bem minuciosa, né? Já se começa com um bate-papo, onde procuro saber um pouquinho quem é meu paciente. Não só quais os problemas que ele já apresentou, os tratamentos que ele faz, né? Os tratamentos médicos que ele faz, as patologias que ele apresenta até então, como ele chegou até mim, né? Qual foi o percurso que ele teve, os tratamentos que ele já realizou, tanto porque você acaba, você sabe o que ele já fez, o que o que foi bom, o que não foi, né, a partir disso. Com certeza. E depois uma avaliação física, né, para ver um pouquinho os desvios no corpo, que é basicamente através disso que a gente começa uma avaliação. Diagnóstico médico também é muito importante, os exames complementares também, tudo isso fazem parte da minha avaliação. Roberta, por exemplo, um paciente que não tem encaminhamento médico, está com uma dor ou está com um problema na coluna que sabe que existe, ele pode procurar você e você identifica o tipo de problema e o tipo de tratamento que deverá ser realizado? Pode sim. Pode sim. A gente tem a competência para avaliar e diagnosticar, fisioterapeuticamente falando, né? E tratar. Porque então, muitas pessoas às vezes ficam, né, preocupadas. Eu tenho que ir no médico para dar um encaminhamento, para ir para fisioterapia. Mas, entendeu? Eu acho que se pode procurar, se tem algum problema já diagnosticado, né? Então vai, olha, doutora, eu tô com uma dor aqui, ou então tô com uma hérnia de disco, por exemplo. Sim. Fala a hérnia de disco. O que você fala da hérnia de disco, Roberta? A hérnia de disco, ela é uma bolinha que está ali na coluna e que a maioria da população do nosso mundo tem, né? E é fácil de conviver, é fácil de... Depois do tratamento da doutora Roberta, porque exato. Antes tem até dói outros demais, né, Roberta? Tem até outros tratamentos que ajudam bastante, né? Para diminuição da dor, para deixar ela lá quietinha no lugarzinho dela. Mas a partir do momento que a gente consegue estabilizar a hérnia, consegue colocar ela dentro da vértebrazinha dela, a vida é normal. Lógico, o paciente tem que colaborar, ele tem que seguir as instruções e as orientações que a gente passa. Porque senão também não adianta, né? Só vai lá, faz, começa a engordar, né? Fazer tudo uma atividade física, né? Então, precisa seguir alguns protocolos no pós, né? Para manter a saúde em dia. A saúde em dia, é isso mesmo. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a fisioterapeuta doutora Roberta Rossi. Roberta,
que tipo de tratamentos são oferecidos? Por exemplo, na sua clínica, o que você oferece para os pacientes? Eu ofereço tratamento de ortopedia, traumatologia, reumatologia, que eles estão basicamente relacionados, né? Isso. Tratamento geriátrico. Muito bom. Respiratório. E de quiropraxia instrumental, que é uma técnica nova que eu trouxe há pouco tempo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, né? Você vai explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser. Né? E o que você fala também da parte uroginicológica? Você falou agora há pouco, né? Explicando um pouquinho mais a indicação desse tratamento com o fisioterapeuta. Por que se faz? Primeiro de tudo, para dar uma consciência corporal, né, ao nosso paciente de que a região pélvica existe. Né? Muitas pessoas não têm essa consciência corporal. E ali ele é igual um ombro, uma perna, ele tem muitos músculos que passam por ali. Então a gente precisa dar uma conscientização um pouquinho maior para o paciente, fazer ele sentir um pouquinho mais aquela região para a gente estar prevenindo e tratando também as patologias como a incontinência urinária, que é uma queixa muito comum, né? Principalmente das mulheres. Comum. Eu, como ginecologista, a gente tem essas queixas praticamente todos os dias. E não tem idade, né? Não são só as mais velhas ou as que tiveram muitos filhos. Mesmo as mais novas têm muitas queixas. Eu acredito também, né? Eu tenho assim, experiência com vários tratamentos. Pacientes que fazem, né, o tratamento com fisioterapia acaba evitando também uma cirurgia. Exato. Né? A gente previne também uma cirurgia, porque nada mais é que fortalecimento muscular, né? Além da consciência corporal, que eu acabei de dizer, reeducação da respiração, reeducação do corpo, né? Fazer o paciente sentir. Mandar estímulo para aquela área que é uma área que uma área esquecida. Que existe, né? Porque a pessoa olha braço, mão, né? Perna e o resto. Barriga, né? E muitos pacientes, na ignorância deles, né, não sabem que ali passa músculo e é uma das áreas que mais, né, passa músculo, vai para a perna, vai para cima, vai para baixo. Então, com certeza, a gente precisa dar uma ênfase nele. Doutora, fala um pouquinho das técnicas que você utiliza, as técnicas utilizadas por você. Olha, todos os meus tratamentos, indiferentes eles da área que eu estou atuando, tanto a parte respiratória quanto a parte geriátrica que eu acabei de falar, uroginicológica, eu utilizo a parte de quiropraxia instrumental, que é uma técnica mais moderna, né? Apareceu no Brasil há pouco tempo, que a gente reequilibra o corpo. Você pode explicar então um pouquinho mais sobre a quiropraxia? Posso sim. Ela é conhecida muitos anos manualmente, né? Eles vão ali, instalam, reequilibra o corpo. Osteopata também faz, elas vieram todos da mesma, são todos da mesma linha. A instrumental por quê? Porque ela tem instrumentos, né? A gente eles têm algumas pressões que a gente substitui o tranco, o estalo, por essas forças. Então, ela é 100% segura, não tem contraindicação nenhuma, pode ser feita em crianças, adolescentes, idosos, mulheres grávidas, que tem muita dor na coluna também. Então, essa é uma das técnicas que eu mais utilizo no meu consultório. Eu começo todos os meus tratamentos basicamente com essa técnica. Inclusive, eu estou vendo num folder seu aqui, né? Quiropraxia instrumental, e tem vários instrumentos que você utiliza. Sim, né? Eu tenho instrumentos manuais, eu trouxe até um para mostrar, né? Muito bom. Ele só faz barulho. Mas não dói. Não, ele tem algumas Ninguém forças gosta de que sentir a gente dor, consegue né? escolher. Esse aparelho é para quê, Roberta? Esse aparelho é o que eu consigo colocar a minha articulação, a minha vértebra no lugar. Eu consigo também soltar a musculatura, eu consigo relaxar o corpo do meu paciente, porque muitas vezes a gente não consegue manualmente, né? Então eu consigo, e eles são estímulos que eles vão todos a nível do sistema nervoso central. Então ele vai lá e fala assim, que legal. Olha, aqui está acontecendo um probleminha, vamos ver o que está acontecendo. Puxa, né? Roberta, muito bom. Muito bacana. bom mesmo. Roberta, fala para mim, as patologias mais comuns que você trata, que te procuram, quais as mais comuns? De disco, né? Inflamação do nervo ciático,
Muitas Tem pessoas demais, né? têm demais. Tendinite, bursite, fasciite plantar, esporão, epicondilite, que é aquela inflamação do cotovelo de tenista, né? Que é mais conhecida. Dor cervical, né? Por postura. Hoje em dia cada vez mais, porque a gente fica no computador, fica no celular, então... E às vezes na cama com celular, Também. né? Então fica tudo, a postura vai modificando tudo, né? Também. Até no aconchego da nossa sala de TV, onde os nossos sofás são cada vez mais aconchegantes, mais modernos, E a né? gente vai relaxando o corpo, E a né? gente vai relaxando o corpo e a gente passa horas e horas ali torto, que a hora que a gente levanta, né, o corpo reclama. É verdade. Roberto, vamos falar um pouquinho mais da quiropraxia, que eu achei muito legal, achei interessante. Fala um pouquinho mais do quais os benefícios, né? As indicações da quiropraxia. Então, as indicações da quiropraxia instrumental, ela é basicamente para desordem muscular, problemas na coluna, ela é indicada para alívio da dor, melhora da amplitude do movimento, né? Diminuição de medicação, que tem Isso é muita gente importante, que isso é muito toma bom, hein? muito remédio, muito. Diminuir Né? o medicamento já é Então bom vai demais, diminuindo né? dor, vai diminuindo a medicação. E ninguém gosta de sentir dor, né, Ninguém Roberto? gosta de sentir dor. Pelo contrário. E a quiropraxia tem alguma contraindicação? Ela não tem contraindicação. A de indicação não pode ser realizada em feridas abertas, basicamente, ou pessoas que têm alguma patologia um pouco mais grave, está em fase de tratamento um pouquinho mais rigoroso. Mas ela não tem contraindicação nenhuma, muito pelo contrário. Ela ajuda muito pessoas que têm dores reumáticas, mulheres grávidas, que não, né, devem estar evitando, não tomam remédio. Por exemplo, você falou em mulheres grávidas. O que a grávida, o que não pode ser feito com a mulher grávida? Em termos de tratamento de fisioterapia. Por exemplo, uma grávida te procurou. Não, eu não vou fazer esse tipo de tratamento porque você está grávida. Depois que nascer, resolvemos. Aparelhos, máquinas, a gente não pode fazer em mulheres grávidas, principalmente por causa da transmissão, da eletroestimulação, né? Então isso pode estar interferindo. Pode, de repente, estar entrando em trabalho de parto prematuro, um parto antes da hora? Pode acontecer? Desencadear um trabalho? Pode também. Roberto, falar em ondas de choque, também achei legal, você comentou agora há pouco das ondas de choque. Vamos falar um pouquinho mais dos benefícios, né? E se tem alguma contraindicação e as indicações mais das ondas de choque. As indicações do ondas de choque, elas são para patologias crônicas, né? A gente indica para bursite, tendinite, todos esses problemas articulares da patela, problemas de quadril, tudo aquilo que já foi tratado até com a fisioterapia convencional, né? E a última coisa que faz é cirurgia. Então a gente tenta ondas de choque antes para evitar também. Por exemplo, na tendinopatia também é uma indicação da onda de choque? É uma indicação da onda de choque com ótimos resultados, né? Porque ele causa também uma reparação tecidual. Então a Isso gente consegue bom, né? recuperar. Eu estou falando porque é uma coisa que está aparecendo também ultimamente, eu não sei se tempo atrás não fazia tanto diagnóstico, mas hoje em dia parece que está aparecendo mais, né? Esse Muito. tipo de patologia. Então, É que ela pode ser causada não só por um movimento repetitivo, como as pessoas pensam, mas até por um desequilíbrio articular, né? E até uma má postura. Um ombro fica mais alto que o outro, a coluna entorta. Então pode estar causando uma inflamação do tendão, uma inflamação de uma bursa. E má postura é o que mais tem, Má né, postura é o Roberto? que mais tem. Eu mesmo chego no consultório, né? Sento a primeira vez, todo retinho, tudo certo, mas vai passando o tempo, você vai escorregando um pouquinho na cadeira e vai entortando tudo. Isso não é legal, né? Isso não é legal. Não é legal. É difícil também a gente manter a postura o dia inteiro, né? Com a certeza. gente recebe hoje em dia Chega numa cada hora que vai vez cansando, mais. então você vai soltando o corpo, né? A gente recebe muito estímulo, né? É estímulo visível, é estímulo auditivo, tudo isso a gente vai tentando, o corpo vai tentando se adaptar. E ele se adapta da melhor forma que ele encontra, né? E nem sempre é correto. E é isso que eu ia falar, nem sempre é correto, né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando aqui com a fisioterapeuta Roberta Rossi. Doutora, vamos falar um pouquinho dos resultados alcançados, né? E o tempo de tratamento em média que você tem na sua clínica. Os nossos tratamentos, eles estão tendo muitos bons resultados, né? A gente consegue chegar até uns 80% de melhora da dor do nosso paciente, que é o nosso foco principal é a dor. Né? Independente da patologia que o paciente se apresenta, o nosso foco principal é eliminar a dor. E aí depois que eliminou a dor, a gente vai ver o que a gente pode fazer para estar eliminando as restrições do movimento e ganhando outras... Ou seja, você dá uma orientação geral para o paciente, né? Pré e pós-tratamento. Pré e pós-tratamento. E durante, né? Durante, sim. Né? Principalmente no pós. Porque eu acho que é importante o paciente seguir, né, as observações, né, as recomendações do profissional, porque não adianta fazer um tratamento todo, né, sofisticado, com ondas de choque, e se o paciente chega em casa e não faz nada, né? Exato, depois ele volta. Não corresponde aquilo. E depois o tratamento não foi bom, né? E muito Com pelo certeza. contrário. Se você seguir exatamente as orientações, com certeza você vai ter bom resultado, a patologia, o problema não vai se apresentar mais, né? Então, os resultados são ótimos, o tempo de tratamento ele é muito menor do que um tratamento convencional, né? Porque quando você trata o corpo todo ao mesmo tempo, né? Você vai corrigindo tudo, corrige tudo, então você consegue também, né, diminuir até o tempo de tratamento. Eu gostei muito, né, logo no começo do programa, quando você falou da avaliação, no meu parecer, no meu ver, a anamnese é a parte principal para começar um tratamento. É a mais importante. Né? A mais importante. É ali que a gente até gasta um pouquinho mais de tempo, né? A gente investe, né? Exatamente. Um pouquinho mais de tempo. E vale a pena para você descobrir uma hipertensão, ou qualquer tipo de patologia, às vezes que é contraindicado daquele tipo de tratamento. Exatamente. É a partir daí que a gente vai ver o que a gente vai indicar, quais, né, o número de sessões, qual o tipo de tratamento. Doutora, vamos falar um pouquinho então da sua clínica, né? Tipos de equipamentos que você tem, o que você faz na sua clínica, para os nossos telespectadores conhecer. Na minha clínica, ela se chama Clínica de Fisioterapia Vivan. Ela está localizada na Avenida Champagnat, em Poços de Caldas. Existe há pouco tempo, né, que eu voltei para Poços de Caldas há uns 3 anos e meio, mais ou menos, então ela existe desde então. Focando no tratamento, na recuperação, né, geriátrica, respiratória, ortopédica, trabalhamos com alguns desses aparelhos mais sofisticados, como ondas de choque, o biofeedback para uroginecologia, a quiropraxia instrumental, então temos aparelho manual, automático, né, que são todos de última geração que você tem, né? Para melhor atender os pacientes, para a gente ter um resultado melhor, que o foco principal é o nosso paciente, né? Então a gente está ali para ele mesmo. Roberto, vamos falar um pouquinho da parte sua que você faz também, que é uma especialidade geriátrica. O que você trata no paciente geriátrico? A gente trata as disfunções, principalmente, né, no arco da vida que ele foi acumulando. Então, chega na fase geriátrica, na fase da terceira idade, vamos dizer, tem uma dorzinha ali, um desgaste aqui, uma artrose, uma artrite, né? Então, aquilo ali tudo vai somando. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma qualidade de vida, né? Tiveram uma qualidade de vida um pouquinho melhor e souberam também manter isso. Então, elas têm um pouco menos, mas tem pessoas que não sabiam nem o que era um tratamento de fisioterapia, nunca fizeram nada. Então, elas foram acumulando, então a gente tenta o quê? Trazer maior funcionalidade para o paciente, né? E para que ele tenha uma melhor qualidade de vida naquilo que ele faz. E não só, né? Tem pacientes também, pacientes neurológicos, pós algum problema, teve um infarto, AVC, deixou alguma sequela, então a gente também... Infelizmente, alguns ficam sequelas, né? Isso, e nesses casos também a gente dá um atendimento domiciliar também, Você atende também domiciliar? A gente atende domiciliar também. E o que pode ser feito
nesse tratamento domiciliar, Roberta? Tudo que é feito dentro da nossa clínica é feito também no domicílio, né? No conforto do lar da pessoa, né? Do Porque paciente. às vezes a pessoa fica impossibilitada, fica impedida de sair, né? Depende Sim. do tipo de problema, do tipo de patologia. Fica difícil para a pessoa se locomover. Fica muito difícil. Muitas vezes precisa que alguém leve, alguém acompanhe. Outras pessoas, às vezes, tem que colocar na cadeira de rodas, levar até lá, então complica. Então a gente Em casa já ajuda bastante, né? Então, quando ele está no conforto também da sua casa, acho que ele se sente mais à vontade. O tratamento, ele rende mais, a gente tem maiores resultados. O paciente fica mais à vontade, né? E não está num ambiente de tratamento, ele está na casa dele. Na casa dele. E ali também fica mais fácil, a gente pode estar orientando os familiares, os cuidadores, né? Para como movimentar, para como cuidar, para o que fazer. Tirar os tapetes, né? Exato. Prevenir também, né? Exatamente. Então a gente consegue estar dando todo esse suporte, porque tem muitas pessoas que não sabem nem que tem que tirar um tapete que ele pode escorregar. E aí o estrago é grande, né, Roberta? Então a gente ensina como pegar, como virar, quem é pacientes que estão acamados, a gente ensina também como tá movimentando, tá estimulando o paciente, né, no dia a dia, porque às vezes 1 horinha de fisioterapia ou 3 vezes na semana de fisioterapia é muito pouco. Exatamente. Né? Ele precisa ser estimulado um pouquinho mais. Então a gente orienta também quanto a isso. Roberta, a fisioterapia respiratória que eu sei que você faz também, é indicada quando? Por que é indicada essa fisioterapia respiratória? Vamos lá, a respiratória ela é indicada pacientes que têm algum problema pulmonar. Então vamos dizer assim, as crianças às vezes têm uma bronquite, têm uma asma, né? Os adultos fumantes que apresentam algumas patologias, né, alguma doença obstrutiva, como DPOC, todos esses problemas, apneia do sono. Opa, então, isso é bom, são todas dificuldades mesmo, né? Então, o que a gente orienta? A gente ensina o paciente a conviver com aquilo e o que ele tem que fazer na rotina, na vida dele, para ele estar melhor. Então, a gente ensina, primeiro de tudo, a respirar, que muitas pessoas não sabem respirar. Né? Ou respira com a barriga, ou respira, ou não respira, ou, né? Respira errado, né? Respira errado, o pulmão não se mexe, então a gente começa desde daí. Doutora, quais as atividade física que você recomenda? Lógico, depende de cada caso, de uma maneira geral, para os pacientes, por exemplo, pacientes saudáveis, pacientes que estão bem, que não tenham patologia, que não tenham contraindicação, o que você sugere para melhorar o condicionamento físico, para melhorar uma qualidade de vida do paciente? Eu acredito que qualquer atividade física, ela é sempre bem-vinda. Né? A partir do momento que você tenha consciência de que o seu corpo tem limites, né? E ele precisa ser alongado. Qualquer atividade física que você faça, você tem que alongar. Então, uma musculação, ela é ótima, fortalecimento muscular é o que mais a gente orienta os pacientes. Continua alongando, continua fazendo musculação, continua fortalecendo, porque é isso que o teu corpo precisa. Yoga, pilates, hoje o pessoal anda muito de bike também, né? Como atividade física, né? Tá aumentando cada vez mais. O que mais? A corrida, né? Até ela, todos eles... praticar um esporte. Praticar um esporte. Lógico que cada esporte, quanto mais impacto ele tem, mais danos ele pode te causar. Mas se você tiver com um corpo saudável, se você tiver com um corpo forte, né? Você pode manter e fazer o que você quiser, que você não vai ter problema nenhum. Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode. A minha mensagem é que para que as pessoas se previnam e se cuidem cada vez mais, né? A saúde ela é muito importante, o nosso corpo ele reclama, né? Quando a gente não se alimenta, não tem preço. E quando a gente não se alimenta corretamente, quando a gente não se cuida fisicamente, o corpo reclama. Com certeza. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.